Salve, galera. Vamos voltar para Cabala Oral. Continuação dos comentários. Vou continuar comentando aqui o Sefer Yetzirah. Lá na aula anterior a gente estava falando sobre entende com sabedoria. Entende com sabedoria e se sabe com entendimento, né? A gente estava falando sobre as Sefirot acima do abismo, as Sefirot superiores. Eu vou separar aqui uma imagem da árvore da vida para a gente acompanhar durante a leitura. Árvore sefirótica. Na aula anterior a gente estava falando sobre as Sefirot superiores, que é Hokmah, chamada de entendimento, e o entendimento por algumas árvores, mas na versão do Sefer Yetzirah está como sabedoria. E Binah, que na versão do Sefer Yetzirah está como entendimento. Então a gente falou sobre a racionalidade presente em Binah, racionalidade extrema, a energia feminina passiva de contenção, e em Hokmah, a energia positiva masculina de expansão associada ao sentimento, sentimento puro. A gente tem aqui, deixa eu achar uma versão da árvore bacana pra gente observar. Aqui, acho que dá pra vocês verem, né? A árvore sefirótica. Aqui é onde a gente vê a Sefirot de Hokmah. Hokmah associada ao sentimento, né? Aqui nessa árvore está ao contrário. Tá vendo? Ó, o pilar dela está invertido. Então vamos pegar outra versão. Uma versão mais padrão, mais comum. Vamos ver esta versão aqui. Cadê? Isso não. Melhorou. Hokmah, Sefirot número 2, chamada de sabedoria, sentimento puro. É como se fosse um dos nossos olhos. E a outra, Sefirah Binah, compreensão, associada à racionalização da coisa. A racionalização ligada à compreensão, energia negativa, energia de absorção, de contenção. Então nós temos aí nossos dois olhos. E acima nós temos a coroa como se fosse um estado de concentração do infinito, ou seja, no qual o infinito ele se concentra em uma espécie de coroa, numa espécie de horizonte de eventos, e a partir daí ele se fragmenta em dois, ele se divide em dois, tá vendo? É como no mito de Lilith, ou da separação de Adão e Eva, e também o mito venusiano de separação dos sexos. Dizem que antigamente nossas raças humanas anteriores, elas eram cíclopes, né? Que elas tinham a visão no terceiro olho, tinham apenas um olho na fronte. Esse único olho na fronte, ele é análogo a Keter, a coroa, porque ele concentra em si, em seu centro, ele concentra uma visão que consegue abranger ambos os lados
da percepção de realidade. Então percebe o lado sentimental da coluna da direita, coluna de Rockman, e o lado racional de Binah na coluna da esquerda, tá vendo? Então a partir dessa interpretação aqui das 3 Sefirot superiores, a gente vai conseguir então ter uma noção, conseguir compreender as demais. A partir delas, a gente vai compreender das demais, que também vão servir de lente, como um tipo de lente, assim como as superiores, para a gente conseguir interpretar a realidade. Agora vamos voltar lá no texto. Aqui, de volta ao texto. O texto diz o seguinte: examina com elas. Uma expressão similar será usada depois com respeito a Sefirot inferiores. Uma vez que o indivíduo seja capaz de experimentar as Sefirot, deve fazer uso delas para examiná-las e testá-las. Então, uma vez que ele consegue experimentar elas são como sentimentos, como percepções de sentimento, que vão desde o mais inconsciente, ou seja, mais sentimental, mais puro, até o mais racional, que tem mais consciência. Porque a racionalidade, ela se trata da cientificação da coisa. Então você tem um sentimento e você raciocina sobre esse sentimento e você cria um tipo de texto que interpreta esse sentimento. Disso que se trata a racionalidade. O autor não diz examine-as, mas examine com elas. Ou seja, não adianta a gente tentar examinar as Sefirot de forma separadas ou individualizadas, porque elas são abstrações, elas são ideias abstratas, e essas ideias abstratas, elas não podem ser compreendidas por si mesmas. Elas precisam de uma referência, porque elas são como arquétipos, e elas expressam imagens. E essas imagens, elas se manifestam através da concretude das coisas. E através dessa concretude das coisas, por meio da lente, que é a Sefirot, ou seja, por meio da forma de percepção que elas oferecem, a gente consegue então examinar as coisas através delas. A gente consegue examinar as coisas como se elas fossem lentes que nos mostram diferentes aspectos das coisas, dos objetos, das pessoas e por aí vai. A palavra hebraica usada é Bashan, que significa que alguém está para testar coisas através de suas qualidades intrínsecas, assim como elas são no momento imediato. Isso é importante a gente analisar as coisas como elas são no momento imediato, porque com base na mudança de Sefirot, ou seja, com base na mudança de qualidade de percepção, então as coisas elas se transformam. E isso tem a ver com o tempo de reflexão sobre um objeto, porque conforme a consciência analisa um objeto e reflete sobre ele, então ela vai criando interpretações, ela vai criando como que cascas que vão se sobrepondo à imagem primeira, à imagem original. E essas sobreposições vão transformando o objeto. Isso porque essas impressões, elas são como que uma base de segurança da consciência para tentar se manter firme quanto à compreensão das coisas. Porque as coisas estão em mudança. As coisas reais, elas estão se transformando, elas estão em constante simbiose. Então elas nunca se mantêm aquilo que são, elas estão em transformação constante. É por isso que o nome sagrado significa eu sou o que vier a ser. Porque se trata do futuro. O futuro é aquele que está sempre vindo e nunca chega de fato. E isso é o que faz com que as coisas estejam sempre em um estado de transformação perpétua. Assim como o nosso próprio corpo, por exemplo. Nosso próprio corpo, ele está sempre se desenvolvendo, sempre se transformando e sempre deixando de ser o que era e se tornando algo novo.
E é por isso que é importante observar as coisas, as suas qualidades intrínsecas, através de suas qualidades intrínsecas, ou seja, através de suas qualidades profundas, suas qualidades primordiais, originais, assim como elas são no momento imediato, e não como elas são em outro momento. Por exemplo, a gente tentar analisar a veracidade, a realidade, a literalidade de mitos históricos, por exemplo. Mitos que estão no passado e já aconteceram naquele momento, e naquele momento em que estava acontecendo havia uma percepção, havia uma visão de mundo com base no que se vivia naquela época, com base no contexto daquela época. Então a visão que nós teremos hoje, por mais fiel que seja o texto sobre o passado, então nós sempre estaremos sobrepondo a nossa visão presente sobre a visão anterior, a visão do passado, que era uma visão ali adequada àquele momento, adequada àquele contexto em que estava acontecendo aquele fenômeno, aquele acontecimento. Então, quando uma pessoa tem uma consciência da Sefirot, ela pode então examinar alguma coisa na criação e determinar a Sefirah a qual esta coisa pertence. Observando as coisas, a gente vai conseguir enxergar as qualidades intrínsecas dessas coisas e conseguir associar essas qualidades intrínsecas às qualidades abstratas presentes das Sefirot. Então é como se a gente tivesse conceitos abstratos, que são as Sefirot, que nos permitem sintetizar as qualidades presentes nas coisas, catalogar como uma espécie de qualidade abstrata. Vamos dar uma olhadinha ali na árvore, para a gente ter uma noção de que se trata isso. Ali a árvore. Então, quando uma pessoa tem a consciência da Sefirah, ela pode então examinar alguma coisa na criação e determinar a Sefirah a qual esta coisa pertence. Por exemplo, eu estou observando uma situação de briga, de guerra, em que as pessoas ambas estão brigando, ambas estão tentando impor o seu ponto de vista, ambas têm aquele senso de justiça, né? Cada uma acredita ver a verdade por completo, cada uma acredita ter uma visão específica da verdade, e elas entram em conflito, e esse conflito se torna um conflito agressivo, um conflito hostil, e esse conflito então ele vai ser associado a, por exemplo, a Sefirot de Gevurah, que é o julgamento. Número 5, também associada a Marte, que é o deus da guerra, né? O deus romano da guerra. Marte associado a Sefirot de justiça, então é um conceito abstrato. É um sentimento abstrato de justiça, mas que está no pilar da esquerda, tá vendo? Por estar no pilar da esquerda, se trata então de algo mais próximo da racionalidade, mais próximo da polaridade passiva da energia vital. E essa racionalidade é o que faz com que essas pessoas que estão discutindo tenham então uma visão específica da realidade, porque essa visão vai estar baseada na interpretação que elas têm, e essa interpretação ela vai estar carregada com o sentimento de Gevurah, com o sentimento de guerra, com o sentimento de justiça, severidade, rigor. Esse rigor pela justiça. Ou seja, eu estou vendo isso, e essa parece ser a verdade para mim, e eu sinto que devo defender essa verdade com unhas e dentes. Disso se trata o sentimento de Gevurah. Então, sentindo esse ímpeto de justiça, eu consigo analisar as coisas à minha volta e ter uma visão específica delas. Então, graças a esse ímpeto de justiça, graças a Gevurah, graças a Marte, o desejo de guerra, eu consigo ver as coisas de uma forma diferente. Eu vejo as coisas de uma forma específica.
de uma forma única, singular. E isso me permite enxergar as qualidades intrínsecas das coisas com base nesse aspecto de Gevurah. Isso me permite me aprofundar neste aspecto, enxergar detalhes nas coisas que é por meio de outras óticas seria mais difícil. Este é um exemplo, certo? Outro exemplo está para falar de Chesed, número 4, Sefirá número 4, misericórdia. Misericórdia associada ao planeta Júpiter. Júpiter associada à energia de Zeus como raios. Então, a misericórdia, eu tenho um exemplo de uma pessoa sentindo misericórdia. Por exemplo, uma pessoa que vê uma outra pessoa numa condição de rua, um morador de rua, por exemplo, e ela sente compaixão, por meio da empatia, ela consegue sentir compaixão, ela se sente mal, ela se põe no lugar daquela pessoa, ela sente vontade de querer fazer algo, um ímpeto de tentar beneficiar essa pessoa que está em uma condição inferior, está em uma condição complicada, está sofrendo. Então a pessoa que sente Chesed, que sente a misericórdia, ela sente o ímpeto de ajudar, sente o ímpeto de beneficiar, sente o ímpeto de perdoar. Isso porque ela se põe no lugar da pessoa, isso porque ela está no pilar da direita, tá vendo? Pilar da direita associado à misericórdia, associado a atividade de misericórdia, a uma atividade menos rigorosa, oposta ao rigor. Então, ao invés de julgar, ao invés de condenar, ao invés de sentir a ira, a raiva, o ímpeto de justiça, isso se inverte e se torna compaixão, se torna empatia, se torna um desejo de ajudar, desejo de compartilhar, desejo de perdoar. Então, mesmo que a pessoa ali não mereça uma ajuda, mesmo que ela não mereça ser beneficiada, quando alguém está tomado por Chesed, tomado pelo sentimento de Chesed, de misericórdia, ela vai sentir vontade de beneficiar e ajudar, mesmo que a outra pessoa não mereça. E isso por conta da percepção ótica de Chesed. Então perceba que tanto o Gevurah quanto o Chesed nos mostram então visões opostas da realidade. E nós podemos ver a mesma coisa, porque a mesma situação de discussão pode ter uma pessoa tomada por Gevurah, com o seu ímpeto de justiça, de tentar fazer justiça através do rigor, e outra pessoa tomada pelo sentimento de Chesed, isso em uma única discussão, tentando perdoar, tentando manter a calma, tentando entender com calma, isso por conta da empatia. E a gente vê então os dois lados os opostos em relação. E é disso que se trata, é examinar através delas. Então não se pode examinar exatamente o sentimento de justiça de Gevurah, mas também não se pode analisar exclusivamente o sentimento de misericórdia, porque tanto um quanto o outro, eles são diferentes óticas de percepção da realidade, diferentes óticas que me permitem analisar profundamente as coisas com base em uma visão diferente. Então eu vou observar a mesma coisa, vendo coisas diferentes, tendo resultados de percepção diferentes. E esse resultado de percepção, que vai ser baseado na Sefirot, ele vai se finalizar lá embaixo, como o reino, é o que vai sintetizar a percepção de realidade. Vamos voltar lá no texto um pouquinho. Voltando no texto.
Conforme ela se torna proficiente em fazer isto, pode empregar as distintas coisas para reforçar o seu vínculo pessoal com as Sefirot associadas. Então, conforme a gente vai aprendendo a fazer isso, a gente vai criando vínculos pessoais, né, com as Sefirot. Então, a gente vai se habituando, a gente vai construindo isso dentro da gente, construindo esses conceitos abstratos dentro da gente. Então, é como se a gente construísse essa lente aos poucos. Aos poucos, a gente vai conseguindo perceber as coisas através dessa ótica abstrata. A gente vai ordenando os acontecimentos e os seus significados. A gente vai trazendo diferentes aspectos, diferentes significados. Vamos nos aprofundando na compreensão das coisas e vamos ordenando isso, catalogando isso com base na Sefirot. Elas vão servindo como uma espécie de arquivo, um catálogo no qual a gente organiza as nossas memórias, organiza a nossa percepção de realidade, percepção consciente. Na época em que o Sefer Yetzirah foi escrito pela primeira vez, cada indivíduo tinha que fazer isso por si mesmo. Isso por conta da falta de convivência entre as diferentes pessoas que se aprofundavam nesse tipo de visão. Então era mais difícil você encontrar alguém que tinha o mesmo propósito de se estudar a realidade, refletir sobre a realidade e tentar compreendê-la. Hoje em dia nós temos nossa facilidade de nos encontrar por conta da internet e por outros meios de comunicação. E isso vem facilitando então que a gente consiga sintetizar essas diferentes visões. Porque mesmo que tenhamos todos a árvore cabalística como uma base, como um arquétipo universal, mesmo assim nós teremos visões individuais através delas. E isso é interessante, porque essa singularidade na percepção de cada um é o que possibilita com que cada um compartilhe uns com os outros e consigam complementar a sua própria percepção e desenvolvê-la, evoluí-la. Ou seja, se aprofundar mais e mais nas qualidades intrínsecas das coisas com base na Sefirot. Hoje em dia, entretanto, há muitas listas que associam diversas coisas e ideias com suas Sefirot correspondentes e, como já foi dito, podem empregar-se como ajudas para ligar-se a elas. E é por isso que eu faço essas aulas, porque eu tenho uma visão com base nos meus estudos e nas minhas experiências e eu compartilho com vocês estas percepções para que elas se tornem um ponto de referência aos demais, para que isso sirva como um espelho refletor. Este espelho refletor é o que permite refletir a luz do conhecimento. E quanto mais a luz do conhecimento se reflete, mais ela é capaz de iluminar. Então, por hoje é só. Vamos um subtópico de cada vez, né? Dá pra gente abstrair bastante coisa. Então a gente vai parar por aqui hoje. Valeu pela atenção, galera. Quem gostou, curte, compartilhe, comenta. Mesmo se não tenha gostado, comenta também. Não tem problema, beleza? Até a próxima. Valeu.